Vamos falar de juros, gente, aqui do Brasil, porque uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostrou que 71% das empresas citam os juros altos como a principal dificuldade de acesso ao crédito em curto e médio prazo. Outros 25% indicam que as exigências de garantias reais dos bancos são o maior empecilho para os financiamentos. Já 16% criticam a falta de linha de crédito adequada para a necessidade de sua empresa. O levantamento ouviu mais de 2.022 empresários, de 1 a 9 de março, sobre as condições, de crédito no período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. Alex André, começando aqui por você, comigo aqui no estúdio, essa questão dos juros o governo tem batido muito na tecla disso, de que o Brasil não tem como crescer com juros tão altos. Por outro lado, a gente vendo aí também pesquisas como essa mostrando que boa parte ali realmente das companhias já começam a sentir muito essa questão dos juros. E aí a gente tem um cenário de inflação que está alimentando ali no mercado já uma precificação de corte dessa Selic. No caso, trazendo para a prática, o que você acha que pode... Você acha que isso pode também pesar um pouco mais, uma pesquisa como essa pode pesar um pouco mais também para essa decisão, do Banco Central? A gente já viu o Roberto Campos Neto essa semana aliviando um pouco o tom em relação, pelo menos, aos dados, Ou seja, é uma questão a mais, na sua opinião, para poder ser analisado, ou isso não mexe na sua opinião, ou seja, não vai fazer diferença ali para a decisão, do Copom? Débora, ótima pergunta. Claro que isso coloca-se em voga ali naquela perspectiva de queda de juros, mas esse pedido do governo não condiz com a prática que o governo faz, Então, ou seja, o governo ele pede juros mais baixos, mas ele vai pisando ali no acelerador, quer gastar mais, enfim, essa história toda que a gente viu lá atrás no passado começa a se repetir agora novamente, zero surpresa. Bom, Roberto Campos Neto, muito racional por sua parte, já sabendo do histórico, não cortou juros lá atrás, eu digo, nos últimos meses, e agora esperando essa transição de governo, essa sinalização que nós já tivemos do arcabouço fiscal e agora dessa possível reforma tributária que deve ser votada aí em julho, enfim, começando a ser votada, começando a ter uma perspectiva maior. Então, Roberto Campos Neto já traz uma possível corte de juros já em agosto, que poderia ter um clareamento melhor das expectativas. Lembrando que as metas de inflação ainda é um grande desafio e olhando à frente é uma pressão inflacionária. Claro que de curto prazo, não só a política monetária, mas tem alguns fatores exógenos que também fizeram a inflação cair. Enfim, tem um cenário de desinflação e provavelmente junho será esse mês também de inflação em queda. Os economistas começam a revisar as expectativas. Então, essa que seria essa leitura de abrir o crédito, ele começa a ser penalizado, Então, acho que é um ponto na ponta final ali, quando a gente observa por que não tem um impulsionamento do consumo, por que não tem ali novas empresas sendo criadas, Porque tem empresas fechando, enfim, grande parte se deve ao crédito. É um crédito que fomenta a economia, tanto para CAPEX, para investimentos, tanto para OPEX, tanto para contratações, enfim. Então, a gente tem aí a economia, ela tem um freio ali que é o crédito caro, E o crédito mais barato vai trazer por condições macroeconômicas, aqui no Brasil, melhores. Inflação é uma delas, mas temos aí que ter um ambiente fiscal um pouco mais comportado, que é um desafio a mais, um desafio à parte aqui no Brasil, principalmente nesse governo, para termos aí uma perspectiva de juros baixos, por mais tempo. Quando eu falo juros baixos, abaixo desses 13,75. E por mais tempo, porque senão vai ser um alívio temporário. Os juros podem cair, se tivermos aí o governo fazendo aí atrapalhando a economia aqui no Brasil, novamente, com o Banco Central independente que nós temos hoje, os juros podem voltar a subir lá na frente. Marco Prado, qual que é a análise que você faz, então, também dessa pesquisa e desse cenário dessas empresas, reclamando que, na tua opinião, quem que está sendo mais impactado nessa história aí desses juros, nesse patamar? O calo está apertando mais em que setor, na tua visão? Acho que está apertando mais no bolso do trabalhador, porque o crédito está muito caro, A crise de confiança com os juros altos acaba tendo bastante inadimplência e aí acaba ficando crédito na ponta final para quem precisa realmente de dinheiro ou para quem tem pouco dinheiro. Como sempre, A corda sempre estoura para o lado mais fraco. Agora, vale ressaltar também, eu sou um grande admirador do Roberto Campos Neto, acho que ele faz um trabalho muito bacana, mas, todavia, deixar bem claro que eles erraram também quando colocaram juros lá próximo a 2, Então, acho que o Banco Central, da mesma forma como eles erraram lá, abaixando muito juros, eles estão demorando para baixar um pouco mais. Eu acho que cabe pelo menos 0,50 na próxima reunião de corte, caberia tranquilamente, não mudaria nada, como eu disse, mas seria um alento para o crédito, Acho que
o mercado absorveria como, pelo menos as small caps, as empresas que precisam tomar mais crédito, poderiam fazer um novo planejamento. Isso poderia gerar mais emprego, uma série de coisas, né? Então, acho que o Banco Central poderia rever um pouco essa linha dura aí de não abaixar os juros, ir contra o governo. Acho que quem sofre, de novo, aí é a população.